Plata, né? Você acha que tá vetado e de repente você tá liberado, né? E o fim de semana tá chegando. O Plata virou ouro. E vai a La Plata. É isso, vamos começar exatamente com esse assunto. Ele recebeu o cartão amarelo contra o Estudiantes, mas a Conmebol decidiu anular o efeito desse cartão. Então, ele vai encarar o Estudiantes na semana que vem. Tudo isso em meio à preparação do Clássico, porque o Flamengo encara o Vasco neste final de semana e deve com reservas. Valeu, pessoal. Um dia depois da arbitragem polêmica de Andrés Rojas no Maracanã, na vitória de 2-1 sobre o Estudiantes pela Libertadores, o Flamengo conseguiu, junto à Conmebol, anular o cartão de plata. Andrés Rojas entendeu que ele tinha cometido uma infração, deu o segundo amarelo, mas a Conmebol observou o vídeo e aí reconheceu que houve um erro do árbitro, anulou o cartão. Plata vai estar disponível para o jogo de volta da próxima semana. Há uma jurisprudência, isso já aconteceu outras vezes com Romagnoli, do São Lourenço, em 2014, e Dedé, do Cruzeiro, em 2018. Anularam o cartão depois de observar o lance no vídeo. O Flamengo bateu forte na arbitragem de Andrés Rojas e de toda a equipe de arbitragem em uma nota oficial, chamou de desfile de equívocos, também de arbitragem tendenciosa, e além disso, ressaltou o quanto ficou incomodado com a postura de John Ospina, o quarto árbitro da partida. Como informamos durante a transmissão do jogo, na ESPN, jogadores do Flamengo teriam visto ele aconselhar o técnico do Estudiantes a substituir um jogador por conta do seu cartão amarelo de entradas mais duras. O Flamengo agora troca um pouco a chave. No fim de semana tem clássico contra o Vasco, 17h30. Expectativa de que Alexandre, especialmente, também, quem sabe, Jorginho, possam estar em campo para enfrentar a equipe Cruz Maltina. Com a semana cheia para treinamentos, o técnico Fernando Diniz espera voltar ao caminho. Mostrou os números, mas o jogo desta quinta-feira na Libertadores contra o Estudiantes talvez mude. E eu disse aqui, o Flamengo deve ir com reservas, porque é o que está pintando, inclusive em todos os times. São Paulo, Palmeiras. É o jogo do ano até aqui, né? Então eu imagino, com a cabeça do Felipe Luiz, o que está passando na cabeça do Felipe Luiz deve ser isso. Ele não falou abertamente sobre isso. Mas é claro que a cabeça do rubro-negro vai muito para a semana que vem para o jogo em La Plata. O que você diria para Fernando Diniz, que está nos assistindo nesse momento? Abraço, Diniz. Queria boa noite, Diniz. É importante você estar assistindo o melhor telejornal do horário, né? E com o melhor comentarista e o melhor apresentador do horário. Do horário. Mas a gente está aqui para falar, obviamente, de Flamengo, do horário, de Flamengo e Vasco. Quando o nosso editor-chefe, o Júnior Nogueira, me mandou as pautas do programa, você trouxe aí o retrospecto de Flamengo e Vasco, eu fui buscar o Fernando Diniz contra o Flamengo. E é bem parecido, Edu, porque são 9 jogos sem vencer o Flamengo e a última vitória foi em 9 de abril de 23, ou seja, foi até um pouco antes da última vitória do Vasco contra o Flamengo. O Diniz estava no Fluminense, o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1 na final do Carioca de 2023, né? Venceu com goleada. De lá para cá não conseguiu mais vencer o Flamengo, ou seja, um tabu também que o Fernando Diniz carrega junto com o Vasco para enfrentar o Flamengo. Equipe reserva do Flamengo seria a equipe titular do Vasco, talvez 90%, diríamos aqui, 3 ou 4 jogadores do Vasco seriam titulares na equipe reserva do Flamengo. Então é um time muito forte mesmo assim, Edu. Uhum. É um time que, claro, vai carecer do ritmo de jogo, do entrosamento, mas a gente sabe que as ideias do Felipe Luiz estão muito bem implantadas no elenco. Isso faz com que o Flamengo entre em campo como favorito, mesmo se colocar uma equipe alternativa. Mas é um Vasco que tem aprendido a jogar os grandes jogos. É um Vasco que no clássico contra o Botafogo conseguiu uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Tem agora só o Campeonato Brasileiro para pensar, porque a Copa do Brasil só vai acontecer, as semifinais, né? Só irão acontecer depois da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é um Vasco que tem apenas o Nacional, né? O principal campeonato nosso, em vista até dezembro. Então é um time que pode surpreender o Flamengo. Já surpreendeu algumas vezes, né, adversários superiores tecnicamente na temporada. Mas, de fato, é um time do Flamengo, um time muito organizado para vencer o jogo. E a gente sabe que o Felipe Luiz também, Edu, não vai abrir mão
desse momento no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo é líder, tem um jogo a menos e precisa manter uma boa vantagem, né, para o segundo colocado. Tem Cruzeiro e Palmeiras ali no encalço, o Cruzeiro com jogos a mais, mas é o Flamengo que, para pensar na Libertadores, não pode abrir mão também do Campeonato Brasileiro. E abrir mão do Campeonato Brasileiro não é nem falado dentro do Vasco, obviamente, porque agora é o grande objetivo do time até dezembro. Expectativa de um grande clássico. Expectativa realmente de vermos aí se o Vasco e o Fernando Diniz irão quebrar esse tabu ou se o Flamengo vai manter esse retrospecto positivo contra os dois, né? Que já dura mais de 2 anos. O primeiro tempo do Flamengo realmente foi de almanaque contra os Estudiantes, né? Jogando muito. Tem mais clássico neste final de semana. Neste domingo também tem o Sansão e no destaque... Pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos falar agora, pessoal, sobre a mudança radical, né, no projeto do estádio aí do Flamengo. Vamos ver aí o que os colunistas do UOL falou sobre essa situação, tudo bem? Se gostar do vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo aqui rapidão. 925 milhões, capacidade para 75, 80 mil pessoas. O prazo para a entrega do estádio, a imagem é maravilhosa, né, do estádio. Prazo para 2029, fonte de financiamento, receita do próprio estádio, 800 milhões de naming rights, 182 milhões por ano de bilheteria e 552 milhões de CEPAX. Bom, mudou bastante, principalmente os custos. Rodrigo vai explicar. Mas antes, Rodrigo, o que são os CEPACs, para quem está vendo a gente e não está familiarizado com a sigla? Então, é um projeto da prefeitura que você vende o potencial construtivo no caso da Gávea, né, que é a sede do Flamengo, o Vasco e o Fluminense estão fazendo a mesma coisa, né, com as suas sedes, e aí você vende a possibilidade de alguém construir em outro lugar da cidade, e isso vale um determinado dinheiro, vai ser aprovado provavelmente na Assembleia, na Câmara de Vereadores, né? A prefeitura propõe, tem que ter lei e tal, não sei o quê, e depois você tem que negociar no mercado. Mas aí você gera esse dinheiro aí, porque quem vai construir tem que pagar por esse potencial construtivo. Perfeito. Então vamos ver a tela do que foi apresentado essa semana lá no Conselho Deliberativo do Flamengo, né? Gestão BAP, custo do projeto. É uma subida aí, hein? 2,660 bilhões para 3 bilhões e 100 milhões. Custo Entre do um e novo outro, projeto. Marcini. É isso. É porque o 3,1 é com custo de capital, os juros, né? Se você pegar dinheiro emprestado e tal, e o outro é simplesmente o custo do projeto. Isso, custo do projeto 2,2, capacidade 72 mil, aumentou também o prazo, né, para julho de 2036. Fonte de financiamento, geração de recursos próprios e poupança, aumento de receitas e 194 milhões em CEPACs. Mudança no projeto, redução de capacidade e menos lugares VIPs. Eu dei uma olhada nos dois projetos, me parece esse projeto do BAP mais plausível, mais atualizado, hein, Rodrigo? Explica para a gente. Pois é, a gente finalmente tem esses dados, né? O Flamengo apresentou o estudo da FGV, que estava há um tempo para sair, e aí agora você tem, de fato, o que o BAP quer fazer, o que ele levantou ali de informações. O custo, de fato, é esse 2,2 bilhões. Por quê? Porque houve mudanças no projeto para baratear eles. 3 pontos principais. Reduziu a capacidade, foi para 72 mil, a redução que eles falam é em 6 mil lugares. Você tem menos lugares VIPs, tiraram aquele telão bonito que estava no meio ali, que parecia um telão daqueles estádios americanos, né? Que o custo que foi dito na reunião era de 200 milhões de reais, e reduziram também as obras de entorno, que estavam previstas com a prefeitura, por isso você sai de um valor que seria de 3,1 ou 2,660 bilhão, para esse de 2,2 bilhões. Mas por que custa mais que o anterior se tem menos coisa? A avaliação é que o anterior não estava orçado em bases reais. Isso é o que diz a atual gestão. A anterior diz que tinha sido orçado corretamente. Então, e isso em vários itens, né? Ele diz que era mais caro do que estava previsto. E aí, outras coisas que foi avaliado como que não estavam... digamos, não eram premissas que batiam na realidade,
era os CEPACs, hoje o entendimento pelo estudo da FGV é que eles só vão gerar 194 milhões e não aqueles 550, aí você já tem uma diferença muito grande, de mais de 300 milhões disponíveis, né? E a questão do prazo, tem um ponto muito importante que é a saída. Esse terreno, ele chama gasômetro, é um terreno histórico do Rio de Janeiro, é onde fica, o gasômetro ficava onde era a estação de gás do Rio de Janeiro. Aonde fica ainda, né? E hoje a empresa chama Naturge, né? Que é a empresa privada. Ela ocupa 55% do terreno. Ela tem que sair de lá. E aí tem inclusive uma discussão de qual é esse custo da saída, a prefeitura vai tirar. A Naturge botou um documento dizendo que demora 4 anos para sair. Não se sabe se vai demorar esses 4 anos inteiros, mas pode ser que sejam 4 anos. E, além disso, o estudo da FGV mostrou que a descontaminação demora entre 1 ano e meio e 2 anos. Só aí você pode chegar a 6 anos para você poder começar a botar a primeira estaca. E a informação anterior, no primeiro projeto, estava dizendo que esse prazo ia ser muito menor. Eu não lembro exatamente aqui de cabeça, mas era um prazo muito menor. Então, se você coloca um negócio que pode durar até 6 anos, não tem como fazer em 2029, né? Já passava de 2029. E, de outra forma, a gestão BAP ela quer fazer com recurso próprio, ela não quer fazer financiamento, porque o dinheiro está muito caro, a gente falou disso semana passada aqui, dinheiro, você pega emprestado Selic, você vai ficar enforcado aí que nem o Corinthians hoje em dia, né, cara? Vai lá, faz vaquinha, arruma 40 milhões, chega no semestre seguinte, a dívida volta para o mesmo lugar, porque teve os juros que incidiram lá. Então, não quer fazer com dinheiro com esse custo, a não sei que baixasse muito os juros em relação ao que está hoje, e não quer usar o dinheiro do estádio, porque é um dinheiro que seria justamente para você ganhar o patamar do clube mais para frente. Então, o Flamengo quer gerar essas próprias receitas. Então, você junta essa questão da desocupação do terreno, mas com o Flamengo precisar aumentar consideravelmente sua receita para gerar caixa para fazer o estádio, você vai jogar o início da obra lá para frente. É isso. Encaixa as duas coisas, digamos assim. Você vai precisar ter o BAP faz um cálculo de que você precisa aumentar a receita em 50% em relação ao que estava ano passado, que era 1,4 bilhão. Para chegar a 2,1 e começar a juntar essa poupança, então a lógica é contrária a você pegar dinheiro e depois ficar pagando. É você juntar dinheiro e depois começar a construção. E aí você vai demandar tempo, e vai demandar tempo para essa. Então, jogaram um projeto lá para frente. O Flamengo vai continuar no Maracanã durante esses 10 anos e vai tocando o projeto dentro do que vai aumentar suas receitas. Se você perguntar para a gestão anterior, eles vão dizer que, na verdade, o que o BAP está fazendo olha, ele não quer fazer o estádio, quer continuar investindo em futebol. Essas são as duas versões. Mas você olhando o quadro que está, realmente ia ser muito difícil e ia possivelmente, embora você falasse só em receita do estádio para pagar o estádio, né? Project Finance, né? Você só usa o dinheiro do próprio projeto para ali, ia ser difícil concluir em 2029 sem você ter alguma espécie de endividamento do clube. Porque tinha vários itens ali de receita, bilheteria de quase 200 milhões por ano, será que já é plausível isso? Tinha dinheiro de vaquinha, enfim, tinha várias premissas ali que não eram fáceis de alcançar nas receitas dos estádios. E agora eu acho que o que você está fazendo vai ser, enquanto a gente não tiver dinheiro e enquanto não tiver resolvido esse negócio do projeto, do gasômetro, da desocupação, não vamos começar a obra. Essa aí reduzimos, fizemos um estádio menos luxuoso, com menos lugares, para poder fazer uma coisa que caiba dentro do nosso bolso. É isso, o básico da mudança que foi exposta na reunião do Conselho Deliberativo na quarta-feira foi essa. Eu adoro essa iniciativa do clube, né, de andar com a sua própria perna, ter seu próprio estádio, né? Mas a gente está vendo que isso tem um apelo emocional muito forte com o torcedor, né? O torcedor geralmente encampa a ideia, mas ele pode, inclusive, ter sequelas impactar o campo de futebol também, né? Elenco e tal, receita, é uma coisa bem. Precisa ter muita segurança para fazer, né? Eu acho que pode impactar positivamente ou negativamente. Vamos lá, vamos por partes. Eu estou em Quito.
primeira vez que eu vim para Quito foi em 98 e o estádio Casablanca da LDU é de 97. Antes do estádio Casablanca aqui em Quito, a LDU jogava no estádio Olímpico Atahualpa, que é público. E a LDU sempre disse que o estádio ia mudar a história da LDU. Mudou. Você olha no continente, o que era a Liga de Quito em 96 e o que é a Liga de Quito hoje? Não, a Liga de Quito não é uma potência, não é o Boca Juniors, não é o Flamengo. Mas você vai jogar em Quito, você fala assim, putz, vou ter que jogar no campo dos caras, é difícil de jogar. Vocês estão me ouvindo? Porque essa aqui, essa internet do estádio do hotel, às vezes complica um pouquinho. Ouvindo bem. Tá bom, som, PVC, eu tô ouvindo bem. Então tá bom. Então, você pega o caso do Palmeiras. O Palmeiras não gastou R$1, né? Tirando o fato de que a W Torre tem, a Real Arenas tem os 30 anos para explorar a superfície. Durante todo o projeto do Palmeiras se dizia, vai mudar a história do clube. Mudou. Você pega Itaquera, também mudou para pior. Porque você ficou com uma dívida gigantesca. O que me parece, e a acusação à gestão BAP o tempo inteiro é que ele não quer fazer o estádio, mas o que parece, quando ele traz o projeto da GV, é que ele encomendou um estudo factível. É factível o que ele está trazendo. E o sonho do estádio do Flamengo tem um compromisso com a prefeitura. Está assinado um compromisso com a prefeitura pelo clube. Né? Não importa se foi o Landim que assinou, você conseguiu um novo acordo. E o terreno foi pago. Né? O terreno foi pago. Gastou-se 170 milhões, né? Ninguém vai pegar 170 milhões e jogar fora, assim, né? Não vamos fazer, né? Enfim. Exatamente. Então, assim, você tem um estudo factível de viabilidade de um projeto que existe e que vai existir. A questão é, o BAP é acusado de ser contra, mas ele está trabalhando num projeto que é do clube, que ele preside, só que entendendo que, se eu fizer do jeito que estava feito, eu vou quebrar o clube. Então, como fazer com que o impacto do estádio seja para melhorar a história do Flamengo. A história do Flamengo já mudou de 2013 a 2025. A questão é como fazer o estádio ser uma nova transformação positiva. E me parece que o estudo está indo nessa direção. Tirando o cardápio de rodoviária, né? Vamos lá. O Rodrigo conhece bem a rodoviária Novo Rio. Aqueles restaurantes que tem na rodoviária, tem um cardápio que você pega, parece um estádio do Flamengo. É bonito. Você olha aquele hambúrguer, está suculento, saboroso. Quando você vai ver, tem que construir o estádio. Mas que o estádio tá bonito na foto, tá. Na foto ele tá lindo. Vai ficar bonito que o Rio de Janeiro é muito bonito. Pessoal, como a gente viu aí, né? Quem quiser pode falar que o Flamengo é isso, é aquilo, mas você vê a gestão do BAP, né? Vamos falar primeiro aqui, né, do Vasco, né, e Flamengo. E, né, o tabu, né, que tem que ser quebrado. O Flamengo é um time a ser batido. O Vasco também não é um time bobo, né? É bem treinado, mas está numa fase horrível. E o Flamengo é favorito nesse jogo. Chegar e fazer o que tem que ser feito, né? Claro, se não tiver interferência de arbitragem, né? Porque a gente sabe que isso vai acontecer agora, né, pessoal? A gente sabe que daqui para frente agora, né? Como o Flamengo está incomodando muita gente, vai começar a acontecer esse tipo de situação que é constrangedora, né? No meu ponto de vista, é ridículo isso, né? Mas infelizmente é o que se acontece, né? Em alguns futebol, principalmente no futebol brasileiro. E sobre o estádio, né, cara, é uma iniciativa ousada, né, do BAP, de fazer o estádio com dinheiro próprio, mas isso mostra que a arrecadação, né, do Flamengo é absurdamente. Pô, vamos supor, todo jogo, velho, 70 mil lá no Maracanã, vamos botar a receita aí de 2 milhões, até mais, né, só um exemplo, 3 milhões, e fora as outras receitas, né, pessoal, de sócios. Então, esse aspecto faz com que o Flamengo tenha, né, uma receita bruta enorme, né, que dá para ele fazer o estádio dele sem precisar de tomar empréstimo, porque como falou do Corinthians aí, cara, esse negócio de tomar empréstimo hoje em dia, você toma R$100, você vai pagar 400, 500. Imagine nas quantidades que esses caras tomam para fazer um estádio. Então aí 1,1 bilhão para construir, mas a receita bruta total 2,2 bilhões, né?
para deixar tudo pronto. Então é muito dinheiro. Ainda tem aí, ainda tem a descontaminação, né, do ambiente, que é 1 ano e meio, 2 anos, como, né, o Rodrigo falou aí, né? E depois tem ainda lá a licitação de comprar, que é um terreno gigantesco, 4 anos. Mas a torcida sabe que é uma coisa a longo prazo isso aí, né? É uma coisa a longo prazo. E eu creio que isso vai ajudar muito, né? O Flamengo ter seu próprio estádio, né? Não ter que dividir receita com ninguém, né? Porque o Maracanã é um estádio que público, né? Qualquer um pode jogar lá, Flamengo, Fluminense, Vasco. Então o Flamengo tem essa, né, ousadia de ter seu próprio estádio, né? O Vasco tem lá o São Januário, né? Que é aquela bacia lá. Mas o Flamengo quem viu aí, né? Quem viu a reunião aí do Conselho Deliberativo, cara, vê que a ideia do estádio é uma coisa inovadora, não é uma coisa simples, né? É estilo Europa. Não é nada simples, não, viu? Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários, beleza?